Eu vejo a mão do Senhor. Ela está te conduzindo a lugares altos. Tem glória aí, mistura para ele. E muitos enviaram recursos para Paulo na sua obra de manutenção da Galápia Sul. Que tem pessoas que acham que missionário não precisa, mas tem sempre alguém dizendo: eu vou ajudar o meu pastor, eu vou ajudar a minha igreja. É por isso que Ezequiel 44:30 diz que as primeiras coisas que eram tiradas da terra eram levadas até o sacerdote, para que as bênçãos do Senhor repousassem sobre a sua casa. Se abençoar o profeta e abençoar o sacerdote é coisa de Deus e trazer bênção para a minha vida, imagine obedecer, aleluia, que é o mandamento principal. Tem glória aí, ou ficou difícil da glória? E Paulo, aqui nessa carta aos Filipenses, está escrevendo suas últimas exortações a essa igreja. Provavelmente Paulo já está agora preso. Paulo está escrevendo uma carta e vivendo ali o tempo dele. Só que Paulo está preso, não está ansioso. Paulo está tão confiante em Deus que não há o que temer, que Paulo dorme na prisão. O anjo, quando chega, Paulo está dormindo, e acorda Paulo, e Paulo está dormindo. Aleluia, tem glória aí. Sabe o que ele está dizendo? O vento está soprando, mas eu estou no barco. O vento está soprando, mas eu estou na direção. O vento está soprando, mas eu estou guardando a tua vida. Tem glória aí, tem glória. Você pode adorar a Ele. E essa igreja aqui vai ser chamada pelo apóstolo Paulo de a coroa, a minha alegria. A coroa, a minha coroa, a minha alegria. Paulo está alegre com esta igreja. Paulo está feliz com essa igreja. E Paulo agora pega essa igreja, ela me assume lá e traz algo para nós, para uma carta. Porque toda vez que você quer chamar a atenção de alguém, você não chega chamando a atenção. Você traz 7 ou 13 elogios. Depois do elogio você desce o restante, aleluia. É porque eu sou diferente, como já se me toma, eu não tenho essa educação não. Mas na verdade, pela ciência, pela lógica, você primeiro elogia e depois você fala o que tem que falar. Paulo está falando uma verdade, esse elogio tem que ser verdadeiro. Paulo está dizendo: eu me alegro com vocês, vocês são minha coroa. E por que ele vai falar que a igreja é a coroa dele? Existem 2 palavras para a coroa aqui, aleluia, naquela época, onde Paulo vai trazer. A primeira palavra, coroa, em grego aqui, é diadema. Essa coroa é usada aqui pelos príncipes e pelos reis, coroa verdadeira, coroa que se colocava na cabeça. Então Paulo sabia que essa coroa existia, mas Paulo não está se referindo a esta coroa. Paulo está falando a outra coroa. Não é nesse sentido aqui na coroa de um rei. Paulo está dizendo que existe outra coroa que se chama Estefanos. Estefanos, que essa coroa aqui, irmãos, o atleta recebia e colocava na cabeça após passar pelos juízes. O atleta recebia essa coroa após a Galápia Sul, uma grande batalha para vencer alguns métodos daquela época. A Bíblia vai dizer que esse atleta, Galápia Sul, era apresentado, um atleta esportivo, melhor dizendo, para você entender. E muitas pessoas daquela época passavam ali depois de ganhar aquela batalha pelo juiz e era coroado como herói, como vencedor, como campeão. E aí Paulo está falando desta coroa, de passar por ali e receber esta coroa. O que é que ele está dizendo? Que muitos queriam esta coroa, e os atletas cobiçavam esta coroa e queriam esta coroa em sua cabeça. Paulo estava aqui olhando para a igreja, se considerando um atleta e dizendo para esta igreja: esta igreja é atleta, ela é a submassa, e vocês, eu sou atleta de Cristo, e vocês são as minhas coroas. Eu vou repetir: eu sou atleta de Cristo, e vocês são as minhas coroas. Isso quer dizer que para eu chegar do outro lado, eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que treinar mais, eu vou ter que orar mais, eu vou ter que jejuar mais, eu vou ter que consagrar mais, porque essa igreja é a minha coroa. Tu está entendendo o mistério de Deus? Eu posso fazer isso na minha família. Eu sou atleta e minha família é a minha coroa. E glória a isso, entendeu o mistério? Então eu preciso vencer, eu preciso almejar esta coroa. Tem glória aí? Comece a almejar a vitória. Não aceite nada menor do
Senhor. Fala mais forte, profetizando, não há o que temer, não há o que temer, não há o que temer. Eleve a sua e a sede a nasce, estude a calabia sua mãe. E Paulo aqui termina esse capítulo de calabia sua nasce, e até o 3 anterior, e ele vai dizer, aleluia, que nós temos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Paulo está falando de algo escatológico aqui, que uma grande festa está nos esperando, que uma grande vitória está chegando para a nossa vida. Paulo está dizendo, alegra teu coração, tenha força, tenha fé, porque está chegando a maior festa da história. Se fosse você dar a glória, misturado com aleluia, tem uma coroa chegando, tem uma coroa te esperando, tem uma festa organizada. Tu não vai ser envergonhada, tu não vai ser envergonhada. É 100% aqui na terra, e ainda por cima a vida eterna. Não está entendendo? Tu não vai ficar assinando rebaixo, tu não vai ser humilhada, tu não vai ser humilhado. Tem vitória chegando da parte de Deus, tem esperança para a sua pedaço. E eu já tomo posse da minha vitória, eu já tomo posse da minha coroa. Estude a candância. E Paulo aqui está trazendo orientações, aleluia, para a sua igreja. Algumas orientações para que a igreja crescesse. Aqui o apóstolo Paulo, no verso 2 e 3, Paulo faz uma súplica pedindo que eles mandassem, aleluia, a subnação. Ou melhor, Paulo faz uma súplica pedindo. Paulo poderia ordenar, Paulo poderia pedir na mesma ênfase das outras coisas que ele pediu acima, mas Paulo está dizendo, quando o problema é relacionamento entre pessoas, você não ordena, você tem estratégia. Porque contra principados e potestades é estratégia, é estratégia. Quem tem que sair é Satanás, quem tem que sair é o Deus. Se você dar agora, eu não conheço essa igreja, mas eu sei que meu pai conhece. Eu tentei pregar em outra área, em outro texto, Jesus disse, não te vai pro tema. Eleve a súbia cantará séria, agaxandarácia. E eles estão falando aqui, o Paulo está falando aqui, com duas possíveis líderes da igreja. Que coisa tremenda, irmãos. Quando Paulo começa a enviar as recomendações da igreja, está mandando a duas possíveis mulheres. E essas duas possíveis mulheres provavelmente eram líderes da igreja. Como assim, missionária? Duas, a primeira era Epódia e a segunda, Síndique. Aleluia. Essas duas mulheres, Paulo diz que elas haviam se esforçado na obra com ele. Enquanto Paulo estava lá, elas ajudaram, elas participaram. Só que Deus não trabalha com duas caras, com duas faces. O Senhor está dizendo, a obra é minha, a obra não é humana, a obra é minha. Se esforçou no início, se esforça no meio, se esforça no final. Eita, lá na minha igreja tem coisa que eu não gosto, mas eu obedeço. Nem tudo eu aplaudo, mas eu obedeço. Em glória ficou difícil você dar glória. Paulo faz um elogio a essas mulheres e diz, eu vi o esforço dessas mulheres. O que Paulo está dizendo é, elas são crentes, aleluia. Elas conhecem a palavra, elas conhecem, têm intimidade comigo. Que coisa linda Jesus faz. Ela é minha candaço, minha mãe. Mas agora, diz Paulo, essas duas irmãs estavam se em desacordo, em desavença dentro da igreja. Essas duas irmãs estavam querendo se pegar. Acho que aqui não tem não, Jesus. Será que é fora está ouvindo? A nossa minha mãe. Estava tendo problema de relacionamento. Olha para cá. Quem colocou foi quem? Aleluia. Foi o homem. Quem escolhe é o homem. Quem direciona é o homem. Eu posso até pregar e você gostar, mas para estar aqui tem que ser Deus. Porque se ele não quisesse, nem eu conseguia chegar. Vinha doença, vinha enfermidade, vinha outra agenda, vinha família, vinha tudo. Você está dizendo, eu vou fazer. E você vai chegar. Porque é tão negócio. E olha aí, ficou difícil, né, irmão? Elas estavam trabalhando juntas, mas uma puxava de
e a outra puxava do outro. Uma puxava de um lado e a outra puxava do outro. Que coisa terrível, aleluia. Irmãos, é vergonhoso quando o Espírito Santo quer trabalhar e por causa de duas pessoas dentro da igreja, eleva a sua nação. Aqui foi o caso, viu? Não era que não, foi lá em Filipos. Eleva a cantar-se. Aqui é Paulo dizendo, viu? Sou eu não, aleluia. É Paulo, não é irmã. Me intercede aí, viu? A senhora ora por mim aí. Ai, chope, a cantar-se. Tem gente querendo mandar na igreja, tem gente querendo fazer na igreja, tem gente querendo direcionar a igreja. Só que o Pai tem o dono é ele faz o que ele quer, o que ele quer. Se você dava nós misturada com aleluia. Meu marido pega uma namorada de noite lá na Bíblia e ele é da lixada e eu, neguinho, é a palavra de Deus, é virgem, Jesus me deu nada de manhã, na semana passada eu pedi, eu me dei, e eu chorava, eu ia para lá e eu voltava. Jesus, nem fui para o culto ontem de noite, nem fui para o inteiro, para ver lá o corpo do homem, Jesus, e Jesus dizendo, fica aí, nossa, terminou, eu não me deu mesmo, aleluia. Eu rabisquei, escrevi, rabisquei, fui para o joelho, voltei, e Jesus dizendo, eu vou falar, relante o que é minha subir a cantar. E o interessante é que o nome dessas duas irmãs eu fui pesquisar, é Vódia, aleluia, e Síndique. Você acredita que eu estou crua, que eu nunca tinha lido esse texto na Bíblia? Bruno, obrigado por ter colocado esse tema. E eu fui ler, eu nunca tinha lido o nome dessa mulher na Bíblia. Já me disse, hoje que não leu, eu falei, acho que eu passei aqui no livro. Ou eu li errado e não entendi o nome. Aleluia. E aí comecei a pesquisar. É Vódia e Síndique. É Vódia significa doce e fragrância. Que coisa linda. É doce. É um negócio assim, né? Coisa gostosa, doce, meu Deus do céu. Doce e fragrância. E Síndique significa boa sorte. Doce, fragrância e boa sorte. Era pro diabo ficar. Porque tem que ter festa no céu hoje, mas na terra vai ter confusão. Quando você se levantar, vai ter confusão. Eles não vim prometer para você paz na terra, não. Eu vim prometer guerra. Ele prometeu guerra, tem glória ali. Se você quiser paz, então você não vai chegar lá, porque você tem que guerrear. Lamante o que é minha sua. Mas ele está dizendo, você que a paz com todos, sem a santificação em mim, é o Senhor. Essa paz aqui que ele está falando, sou eu e Deus, e ele com as pessoas. Eu não posso querer que as pessoas tenham paz comigo. Nada, essa é outra paz, porque eu vou incomodar. Mas eu preciso ter paz comigo. Você está entendendo o mistério? E essa paz não é de agradabilidade. Eu posso falar a verdade, pregar a verdade e viver em paz. Essa paz aqui não é ausência de guerra. Tem glória aí? Eu fui benefício do Senhor. Só que essas duas mulheres têm esse nome poderoso, mas não está vivendo de acordo com o Evangelho e nem com o nome que elas receberam. O Espírito Santo está dizendo, eu vou apertar a minha igreja. Eu vou apertar a minha igreja. Se você dava glória e diz ao Senhor, misericórdia pela tua vida. Eu vou apertar a minha igreja. Eu vou apertar a minha noiva. E o problema dessas duas irmãs, irmãos, é o problema inteiro da carta que ele vai escrever. Paulo já escreveu uma carta objetiva. Paulo já escreveu uma carta pedindo ajuda, provocando essas mulheres dentro da igreja desarmonia, desavença, prejudicando a unidade da igreja. Agora vem para cá. Quando o Senhor chega e fala que vai tirar Saul porque pecou, ele precisou que alguém fizesse alguma coisa para ajudá-lo? Não. Deus não precisa do homem para se atrapalhar e querer resolver coisas que é ele quem vai resolver. E nós queremos tomar direções enquanto nós não deveríamos. Sabe por que 250 homens morreram? Porque tentaram se meter no ministério de Moisés e de Arão, querendo direcionar a ele que eles não estavam sendo usados por Deus ou duvidando da chamada. E o Senhor está dizendo, fui eu quem coloquei e somente eu tenho que tirar. Que glória, eu fico benefício da glória. Aí teve que a terra se abrir e 250 pessoas, por que você está me dizendo isso?
Isso também na nossa casa. Isso é para os nossos parentes também. Sabe aquele voto que você deu lá no governo? Tem um preço a pagar e está chegando a prestação de conta. Ninguém compra no cartão de crédito, minha filha. Eu sei que aqui tem mais de 60%. Cada um tem como ele assume essa resposta. Jesus está dizendo: você conhece a minha palavra, você conhece os meus estatutos, você conhece as minhas ordenanças. E tem gente mexendo que não deveria, porque acha que é alguma coisa. Uma coisa é você trabalhar no setor, porque você trabalha lá e você recebe ordem ali. Você está entendendo, irmã Wanda? Você trabalha ali, então você tem que obedecer. Outra coisa é você conhecer a palavra e querer se rebelar contra a palavra, achando que você sabe alguma coisa. O nosso dedo, as nossas digitais, ninguém tem igual. O Senhor está dizendo: eu te dei uma digital diferente, e essa digital tem um preço. As suas escolhas definirão o seu futuro. Tem muita gente gemendo por causa das suas escolhas. Tem muita gente gemendo por causa das suas escolhas. Demônio está entrando na cidade por causa das suas escolhas. Demônio está tentando destruir famílias por causa das nossas escolhas. Toda vez que Deus permitiu que Israel fosse para o cativeiro, foi porque Israel pecou contra o seu Deus. Israel escolheu deuses estranhos para adorar. Israel escolheu coisas erradas para fazer. Aí o Senhor está dizendo: eu agora vou descer para agir no meio do meu povo. Segura aí, tu vai entender o mistério, que a coisa aqui é vitória, é bênção de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que essas mulheres estão dentro da igreja, pensando que Deus não está vendo, construindo pontes ao invés de calar essa, ou melhor, construindo abismo ao invés de construir pontes. Irmão, se você não pode construir pontes, não construa abismo. Aleluia. Você tem que falar, tem que entender o mistério. Se eu vou repetir para você entender, o Espírito Santo me trouxe aqui de madrugada. Se você não conseguir construir pontes, não construa abismo. Receba a vitória da parte de Deus. Eu estudo um curso de teologia hoje, aleluia, que tem um rapaz que é pastor. E antes de ele começar o curso de teologia, eu fui pregar na sede de Amaralina, ali em Salvador, na Assembleia de Deus. Enquanto antes de eu começar a pregar, ele recebeu uma saudação para contar um milagre. Esse homem teve, se não foge a memória, entre 92% ou 97%, não me foge agora a memória da porcentagem, mas foi 90 alguma coisa por cento. Esse homem morreu. E ele disse que os médicos deram atestado de óbito para ele. Ele viu as trevas, ele viu do outro lado sendo pastor. E ele viu que quando aqueles homens todos de preto começaram a vir pegar ele, e os homens brancos começaram a ir para o outro lado, ele começou a gritar, mas ninguém ouvia, ele estava morto. Ele conseguia ver as pessoas, mas as pessoas ouviam ele. E ele disse: irmãos, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de fazer reconciliação, não dá tempo de falar com alguém. Eleve a sua, decala a sua, nossa salvação, irmãos, é o mais importante. Aleluia. Ele disse: começava a gritar e começou a orar e pedir ao Senhor me dar mais uma oportunidade. A mente dele começava a pensar, mas ele não conseguia mais falar. O corpo dele já estava morto, ele via o seu corpo ali jogado. E ele começou a gritar, já tinha até feito atestado de óbito, ele levou. Hoje ele estuda na minha sala, isso está passando até por um tratamento até psicológico, e fazendo vários tratamentos. Eleva a suderai, tentou até o suicídio antes disso. O diabo tentou fazer, e sabe por quê? Porque estava vivendo de mentira, vivendo de aparência dentro da igreja. Não vou dizer que ele falou que um dia ele vai chegar aqui para contar, aleluia. Ele começou a contar que ele não estava vivendo como deveria, e às vezes queremos agradar a Deus de qualquer maneira, só que não é assim que agradamos a Deus. Em santidade. Perceba que Davi peca mais do que Saul, mas Saul peca com algo, e você não ouve Davi pedindo perdão em momento nenhum da sua história. Saul peca, e você não vê ele se humilhar e dizer: Senhor, me perdoe, minha fraqueza, eu falhei, eu fiz consagração. E deixa eu te dizer uma coisa: essa ansiedade que a gente tem de querer resolver as coisas, de querer fazer na frente de Deus, de querer até fazer em casa, de querer resolver, pode atrapalhar e tirar Deus do contexto da tua vida. Tem glória aí, pode tirar Deus da tua história. Tem glória aí. Perceba que Saul foi um homem escolhido por Deus. Saul foi um homem direcionado. Por que escolhido? Porque o homem escolheu. Mas quando o homem escolheu, foi Deus quem foi lá e disse: venha você. Aleluia. A escolha de querer um rei foi do
Não se pode homens fora da tribo de Levi consagrar. Aleluia ao Senhor. Deus estabeleceu que só a tribo de Levi poderá consagrar. E tem gente querendo botar a mão onde não é para colocar. Se Deus estabeleceu a irmã Firmina, deixa a irmã Firmina. Se não tem Firmina aqui, não tem? Aleluia. Se estabeleceu a irmã Mariana, deixa a irmã Mariana. Não se mete, porque se você tentar se meter, vai se atrapalhar. E ele começa a ver o povo fugir para a caverna, o povo querer fazer acontecer. Quem sabe se fosse um líder aqui hoje dizia: eu vou entregar minha carteira,